Livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais, capítulo 4, página 44. Cryon responde a perguntas específicas. Comentário do escritor. Quase exatamente 90 dias mais tarde, o grupo de 14 metafísicos respondeu à canalização direta através de um conjunto de 8 perguntas. Incluirei todas as perguntas e respostas, apesar de uma delas, sobre uma eleição presidencial, se referir ao atual momento dos Estados Unidos. Talvez a informação contida na resposta a essa pergunta possa ser interessante, apesar de já estar ultrapassada no tempo, uma vez que irá ler estas páginas muito depois do acontecimento já ocorrido. Eis as perguntas feitas pelos metafísicos. Número 1. Está consciente do mapa territorial OP? Se sim, como o vê? 2. Será necessária a morte maciça de seres humanos para alcançar o equilíbrio da Terra? 3. As crianças índigo chegarão a tempo de realizarem pelo menos a maior parte da sua tarefa? Número 4. Quanto tempo crê ser necessário para fazer o ajuste da linha do meridiano? Número 5. Qual é o ponto essencial sobre o qual os indivíduos devem concentrar-se na sua vida cotidiana? 6. Além de trabalhar em mim mesmo, o que posso fazer para ajudar a humanidade? Número 7. Pode dar um exercício que favoreça um melhor alinhamento para a recepção da informação? E número 8. Qual o melhor presidente para atuar numa base de amor usando o holismo em vez do separatismo? Leitor, compreende a linguagem dessas perguntas? Se não compreende, talvez as respostas que se oferecem o ajudem a compreender o seu contexto. Trata-se evidentemente de perguntas muito bem pensadas, de vital interesse para os que estão iluminados. Talvez possa ser útil aprender mais sobre esses temas. Pergunte a si mesmo o seguinte: se essas pessoas desejam saber sobre esses assuntos, não seria bom que eu também soubesse? As perguntas serão respondidas literal e especificamente aos que as fizeram enquanto indivíduos que vivem no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Neste sentido, talvez não seja tão gerais como outras passagens deste livro. Tal como aconteceu anteriormente, esta espécie de prólogo foi escrito antes da canalização, pelo que, neste momento, desconheço quais serão as respostas. Descubra-as comigo ao mesmo tempo que prossegue a leitura. Cryon responde. Saúdo-vos de novo em perfeito amor. Tenho consciência de todas as perguntas feitas e sinto-me novamente muito contente ao verificar que, através delas, mostram o muito que sabem sobre o seu presente, dentro desta nova energia. Por ser fundamental que a tradução seja clara, renovo o pedido para que o meu sócio esvazie a sua mente de qualquer outra coisa que não seja este trabalho, que vai realizar imediatamente. Livro 1, capítulo 4, parte 1. As duas primeiras perguntas têm uma só resposta. São elas. Pergunta número 1. Está consciente do mapa territorial OP? Se sim, como o vê? E a número 2, será necessária a morte maciça de seres humanos para alcançar o equilíbrio da Terra? Estas perguntas, como verão adiante, relacionam-se entre si. São perguntas baseadas no medo. Isto não é uma crítica, mas somente a constatação de um fato. Meus caros, responderei a elas porque merecem que o faça. Mas também farei com que compreendam mais amplamente por que escolheram saber essas coisas, que vos parecem interessantes, e por que é que a resposta é a que vou dar. Livro 1, capítulo 4, parte 2. Quase sem exceção, os que estiveram presentes na primeira canalização direta do meu sócio têm algo em comum. Possuem um medo biológico subjacente de serem aniquilados, de se afogarem em consequência de um desastre natural da Terra. Este medo da extinção é natural enquanto se encontrarem na fase de aprendizagem. Porém, em todos estes 14 aqui presentes, há algo mais do que esse sentimento básico. Reparem que eu sei quem vocês são
e conheço as experiências que fizeram no passado. Todos estiveram presentes na antiga Atlântida e sentem que de algum modo naquele tempo a Terra te atraiçoou. O que se segue poderá ser fantástico, mas peço que continue a ler, ouvir. Ainda que todos tenham sido exterminados por contrato, de acordo com o plano que vocês e o universo estabeleceram e puseram em andamento, tem trazido convosco os sentimentos essenciais daquela extinção. Tem carregado com eles durante todo esse tempo, através de muitas expressões na Terra, como uma parte da sua programação. Este não é o momento apropriado para revelar o funcionamento passado do seu grupo kármico e por que é que a Atlântida se extinguiu. Mas de certo ainda se lembram de, numa mensagem anterior, eu ter lhes dito que já tinha estado aqui antes e que a humanidade se extinguiu as 2 últimas vezes para que se pudesse realizar os meus ajustes da rede. Pois bem, aqui estou outra vez para fazer ajuste à rede. Portanto, não é nada estranho que se sintam ansiosos, pois na última vez que sentiram a presença da minha entidade, eu colaborei na vossa extinção. Como já disse antes nessas comunicações, cada um de vocês conhece-me. A parte de Deus de vocês mesmos reconhece e celebra a parte de Deus que há em mim. Ainda que todos tenham pleno conhecimento da forma como nos interrelacionamos, neste momento só podem ver-me porque estão em processo de aprendizagem, como que através de um cristal opaco, e recordar somente aqueles sentimentos essenciais mais intensos que experimentaram na última vez que nos encontramos. Amo-vos com muita ternura e peço que não me receiem, não vim aqui para fazer outra extinção planetária. Estas 2 perguntas têm a ver com a extinção maciça da humanidade, pois o mapa da profecia de origem Hopi transmite a sua mensagem silenciosa de destruição maciça, mostrando perfis mais pequenos das massas terrestres. Será que a Terra voltará a atraiçoar-vos? Poderão perguntar vocês. A minha resposta a essa pergunta é muito lógica, porque o universo é lógico. Prepararei vocês para ela, dando-vos alguns fatos que procedem, quer dos textos anteriores, quer de pensamentos novos. Se os compreenderem adequadamente, serão conduzidos à resposta iluminada e correta. Eu sou Cryon, um mestre magnético. O meu trabalho proporciona uma tremenda compreensão à psique biológica, dado que os ajustes magnéticos por mim realizados estão interrelacionados com o funcionamento da sua consciência, enquanto estão na Terra. Também disponho do conhecimento do seu passado e dos seus futuros portais de oportunidade. Trata-se de portais pelos quais podem ou não passar, e não portais predestinados. As perguntas que fizeram, relativas à Terra e ao extermínio da humanidade, estão impregnadas de uma verdade oculta. Está na hora de se perceberem da importância da vossa conexão com a Terra, e isto irá ajudá-los a descobrir a resposta às suas próprias perguntas. A associação com a Terra. Livro 1, capítulo 4, parte 3. Na sua cultura ocidental está profundamente enraizada a ideia de que a Terra é algo separado e a parte do indivíduo humano biológico e espiritual. Na sua cultura, quando uma pessoa é vista como não espiritual, diz-se que é terrena ou mundana. Ora, isso cria uma associação negativa que não só demonstra como os humanos ocidentais compreendem as coisas de uma forma inconveniente, como também cria uma verbalização negativa em relação a algo que é muito, muito sagrado. Permita que eu vos faça as seguintes perguntas, cujas respostas devem encontrar na sua mente. Com base nos meus ensinamentos até o momento, número 1. Quando é que a entidade Cryon chegou uma e outra vez ao seu planeta? Que trabalho realizou? Número 2. Ao realizar esse trabalho, a que parte do planeta Cryon se dirigiu especificamente? Número 3. Qual foi o resultado final do trabalho? As respostas são: número 1. O meu trabalho consistiu em alterar o alinhamento da Terra. Número 2. As partes específicas sobre as quais esse trabalho incidiu foram as malhas magnéticas da Terra. E a número 3. O resultado final do trabalho foi a criação de um alinhamento propício para os seres humanos.
Aqui talvez se perguntem: se o resultado final foi dirigido aos humanos, então por que razão Cryon trabalhou com a Terra? Por que não trabalhou diretamente com os humanos? A resposta a essa pergunta, meus caros, foi isso precisamente que eu fiz ao trabalhar com a Terra. A maioria das 14 pessoas aqui presentes sabem perfeitamente do que estou falando. Para os outros, no entanto, para aqueles que estão a ler ou ouvir isto agora, esta matéria será desenvolvida à medida que for abordando as outras perguntas. A Terra e os humanos que se encontram em um período de aprendizagem estão associados inseparavelmente. Vocês não podem estar equilibrados a menos que compreendam a sua associação com o planeta, através da ligação com o coração da Terra. Trata-se de uma ligação espiritual, a qual tem estado convosco desde o princípio dos tempos, quando o planeta foi criado para vocês. A sua cultura específica optou por vos separar da Terra, sem se aperceber que, ao fazer assim, também afastaria os humanos do seu tremendo poder, da iluminação e do equilíbrio. Devem tratar a Terra como um colaborador vivo, continuamente ativo, que celebra a sua existência e respeita a sua saúde. A Terra não só lhes proporciona alimento e proteção, como consciência seminal, iluminação através dos alinhamentos da sua rede magnética e proteção contra as doenças. Ela cura-se a si mesma, sem a tua ajuda, e é a verdadeira mãe da sua biologia básica. Além disso, apoia-vos com recursos ilimitados e com o poder que vocês ainda não reconheceram. Somado a isto está o exército de entidades existentes dentro da Terra para, através de uma correção universal, ajudar a equilibrar a força da vida sobre o planeta. Por que lhes digo tudo isto? Para poderem respeitar as culturas que de fato celebram a Terra, pois são essas precisamente as mais importantes para a iluminação. São culturas com as quais entidades como Cryon têm vindo a trabalhar há muitos anos. Quais são essas culturas? Estão espalhadas por todo o globo, especialmente na América do Sul, Índia, Ásia, Austrália, assim como a cultura residual a que vocês chamam nação índia-americana. Facilmente se reconhecerá que, frequentemente, elas são o ponto focal de grandes atividades ovinológicas. Ora, como já afirmei durante a canalização direta anterior, muitos dos OVNIs provêm do meu lado do véu. Consequentemente, estou a transmitir a seguinte verdade: muita comunicação espiritual, oriunda deste meu lado do véu, é dirigida a esses grupos muito mais do que aqueles que fazem parte da sua cultura. Tendo isto em conta, acrescentarei o seguinte acerca do mapa Hopi. Esse mapa foi canalizado para a mente mais elevada e tem o potencial de ser totalmente exato. Não obstante, também deveriam saber que a informação nele contida não é nova. Esteve disponível durante mais de 400 anos, e o mais importante que se escreveu sobre o assunto provém de um europeu do século XVI. O seu mapa e o mapa Hopi são muito parecidos, exceto que o seu terá dentro dos próximos anos as casas debaixo de água. No mapa Hopi, porém, elas estão situadas numa das únicas zonas que sobreviverão. Portanto, qual deles é o verdadeiro? O conhecimento dos antigos Hopi tem em vista o novo traçado das terras. Teve uma origem completamente diferente, mas à medida que a história dos humanos se foi alterando, surgiram novas razões, assim como novas e atualizadas causas em relação a essa profecia. Por que razão isso ocorreu assim? Livro 1, capítulo 4, parte 4. Forneço essas interpretações diferentes para repetir o que já disse antes. Nenhuma entidade do universo pode prever o resultado atual da prova que se avizinha. Sabendo eu muito bem que vocês me questionariam sobre esses temas, também avisei a vocês sobre o que poderia acontecer com a captação de certas previsões vindas do meu lado do véu. Peço que voltem a ler ou ouvir isso, pois agora terá mais significado do que quando tal ouviram pela primeira vez. A informação da profecia Hopi foi dada corretamente e representa o resultado provável do planeta baseado na consciência e iluminação do canal que a recebeu, naquele momento. Por que julgam que há 400 anos se profetizou que a sua cidade se afundaria, quando o mapa da profecia Hopi a localiza no local seguro?
O que é que mudou? A resposta é que vocês mudaram o local da sua cidade. Não se pode encontrar melhor exemplo para o que pretendo dizer. O seu trabalho sobre o planeta pode alterar as profecias. A fonte do amor é capaz disso através de vocês. Compreendem agora que o futuro não está determinado? No final desta sessão, antes de abordar as outras perguntas, darei mais informação lógica sobre a vossa zona. Mais sobre o mapa HOP. Os 5 locais de poder estão plenamente de acordo com o realinhamento que eu planifiquei para o seu continente. É importante saberem que não é necessário surgir um novo perfil do continente para que os novos locais de poder sejam localizados. Eles são, de fato, pontos a partir dos quais o motor existente no interior da Terra pode ser aplicado ao sistema da rede magnética. Trata-se de uma questão complexa e, neste momento, não precisariam de mais informações para o seu crescimento. Ainda que a geografia que localiza esses locais esteja correta, a minha advertência é: não vão viver para lá. Se isto fosse útil, eu teria avisado nesse sentido, desde o princípio. Livro 1, Capítulo 4, Parte 5. Lembrem-se, vocês são uma extensão de Deus. Não precisam distrair o seu poder, seja de onde for, pois já o têm dentro de vocês mesmos. Quem não compreender isto, porém, sentir-se-á atraído para viver nessas zonas. Concluindo o tema da associação com a Terra, devo dizer que vocês são capazes de reagir à tensão da Terra, independentemente dos seus novos implantes, do quanto tenham conseguido ser pacíficos e do nível de iluminação em que se encontram. Esta é a razão por que têm de trabalhar para elevar o nível vibratório do planeta físico. O planeta é o vosso parceiro e, tal como vocês, está vivo. Muitos são sensíveis à atividade geológica, seja ela vulcânica, sistêmica, aquática, magnética ou geotérmica. Se aperceberem a tensão da Terra, então de fato a associação com a Terra é efetiva. Isto é normal para vocês e não mudará. A forma de alterar os parâmetros dessa associação é alterar o planeta. Compreendem agora por que eu sou capaz de vos transformando o magnetismo do planeta físico? Isto é ciência na sua forma mais pura e o casamento entre o físico e o espiritual. Livro 1, Capítulo 4, Parte 6. Quanto à pergunta número 2 sobre o extermínio maciço, será necessária a morte maciça de seres humanos para alcançar o equilíbrio da Terra? A resposta é afirmativa. No entanto, esse número é cerca de 1% da força de vida que existe no planeta. Não se trata de um extermínio global, como lhes prometi antes. Quem morrerá? Bom, partirão os que não disponham de qualquer esperança de alcançar um grau mais elevado de iluminação do que aquele que já dispõe. Também este aspecto é complexo e tem a ver com os grupos kármicos e com o karma estelar. Tal abandono já se iniciou. Nos meus textos anteriores falou-se desse assunto quando abordei os governos que decidem em nome das populações. A Guerra do Golfo não foi mais do que um primeiro exemplo de como dezenas de milhares de pessoas abandonaram o planeta juntos num período de poucos dias. Outras guerras, algumas das quais entre raças, farão o mesmo. Outro exemplo é a morte por inanição, devido basicamente à falta de ação por parte de outros humanos. Todo um grupo kármico morrerá de fome e abandonará o planeta. Muitos outros também partirão devido a uma nova doença, especialmente na África. Outra forma é através de acontecimentos naturais insólitos. Por insólitos quero dizer acontecimentos que não são previsíveis ou esperados. Em relação à zona em que vivem, a ameaça do grande terremoto que se espera nesta zona, Califórnia, nada tem a ver com os tempos finais. Trata-se de uma simples geologia de uma situação muito localizada. É claro que qualquer grande terremoto natural é universalmente correto, tal como o extermínio da vida que o acompanha. Poderão ter a sensação de ser uma coisa catastrófica quando ocorre, tal como sentiram os asiáticos e os sul-americanos, mas não se trata de um acontecimento global. Há mais de 100 anos que vocês sabem que esta zona do seu país está em movimento, e há 30 anos que sabem exatamente onde o terremoto pode ocorrer. Mesmo assim, continuam a viver aqui,
sabendo que um dia a Terra se moverá, sendo provável que isso lhes traga tempos difíceis. Ora, há pouco abordei a questão da sua associação com a Terra. Assim, acaso conseguem imaginar o efeito que pode ter sobre vocês? O fato de viverem sobre uma zona onde o terreno está sob tensão permanente? Se as plantas e os animais sabem disso, e sabem, também vocês deveriam perceber-se de que isso perturba o seu equilíbrio. Durante a sessão de canalização direta, aconselhei-vos a mudar-se para onde faz frio. Foi um conselho concreto, pois Cryon apenas pretende proporcionar boas informações por forma a terem paz na sua vida, neste momento. Se estão preocupados com a sua zona e se as numerosas profecias de atividade geológica se aproximam, então não deveriam permanecer aqui. Mude-se para o norte, onde faz mais frio, ou para leste, onde faz mais calor. Estas são as melhores zonas. Em geral, é lógico e prático não permanecerem numa situação que causa ansiedade. Não é isto uma ideia simples para vocês? De certo, não é necessário grande sabedoria para aconselhar sobre esse assunto. Antes de continuar com as outras perguntas, gostaria de voltar a dar o seguinte conselho. Se as antigas profecias vos incomodam, então deveria partir. Outros terão discernimento de grupo suficiente para estarem em paz com falsas previsões. Verão muitas profecias de condenação e escuridão que passarão sem que nada suceda no momento de preocupação assinalado. Alguns terão que passar por isto para acreditarem plenamente no que estou dizendo. Vim aqui para lhes dar amor, poder, energia e iluminação, porque conquistaram tudo isso. Durante o atual período de aprendizagem, não se martirizem com a ideia o que acontecerá se... Toda a sua biologia está preparada para prosseguir concertada com o meu trabalho. Não percam tempo a gerar energia de pensamento à volta de coisas que, quem sabe, nunca virão a acontecer. Tal não lhes servirá para nada. Peço que continuem a ler, ouvir, enquanto respondo às perguntas que podem ajudá-los a sentir paz em relação às suas preocupações. Livro 1, capítulo 4, parte 7. Pergunta número 3. As crianças índigo chegarão a tempo de realizarem, pelo menos, a maior parte da sua tarefa? Vocês hão de lembrar-se de que lhes ofereci informação relativa às cores áuricas da nova energia. Falei especificamente dos novos azuis escuros que chegariam neste tempo. Estes são, sem dúvida, aqueles a quem vocês chamam crianças índigo. Nesta fase particular, porém, qualquer ser humano que se encontre neste estado é uma criança. A sua pergunta leva-me a crer que vocês consideram esse grupo como tendo um propósito especial, mas não é assim. Esses indivíduos são simplesmente novas expressões com características que vocês não possuem. Número 1, uma vibração mais elevada. Número 2, uma programação que invalida certos atributos astrológicos que habitualmente afetam os humanos. Número 3, um dispositivo biológico específico que lhes permite manejar melhor as impurezas fabricadas pelos próprios humanos do planeta, as quais fazem parte do seu atual estilo de vida. Estes indivíduos chegam com uma nova raça de expressão, como herdeiros de tudo o que vocês ajudaram a criar, uma programação diferente. Aqueles seres humanos terrenos que venham a desencarnar durante esse tempo, e haverá muitos, tal como se disse na resposta às perguntas anteriores, poderão regressar imediatamente nesse novo estado, se for conveniente, ajudando assim o planeta na nova era do poder. Não é garantido que esses indivíduos sejam necessariamente mais iluminados do que os outros, ou que se juntem grupalmente para executarem tarefas planetárias específicas. No entanto, à medida que vão crescendo, alguns poderão passar mais facilmente através das difíceis transições humanas até a iluminação. Em fases muito precoces da sua vida, serão capazes de, juntamente com vocês, ajudar nas tarefas de elevação da vibração do planeta. No que acabo de vos transmitir, há dois aspectos que são muito evidentes, sendo que um deles responde diretamente à sua pergunta. Número 1, a razão pela qual tanta gente deve abandonar o planeta neste momento é para poderem ter a possibilidade de regressar como crianças índigo. Compreendem agora o impacto disso na transição do planeta? Número 2.
Se elas já estão chegando com um novo dispositivo, então você já conhece uma base do futuro. Naturalmente, todos sabem que um ser humano ainda precisa para amadurecer. Portanto, se me perguntarem se ainda precisarão de continuar a trabalhar plenamente pela Terra durante 20 anos ou mais, a resposta é afirmativa. Essa revelação, talvez diferente da que esperavam, proporciona um enquadramento temporal projetado para o futuro, e a nossa previsão, baseada no grau de consciência e de iluminação no momento desta canalização. Sim, as crianças índigo terão tempo. Desejam saber quanto? Bom, então leiam a resposta à pergunta seguinte. Livro 1, capítulo 4, parte 8. Pergunta número 4. Quanto tempo crê ser necessário para se fazer o ajuste da linha do meridiano? Respondendo concretamente, direi que é o mesmo do que para fazer o ajuste das linhas do paralelo. Creio que a intenção da sua pergunta é saber por quanto se prolongarão os ajustes na rede magnética. Eu partirei em 31 de 12 de 2002, pelo que todos os ajustes estarão concluídos até esta data. Esta resposta, tal como a anterior, deveria proporcionar uma sensação mais cômoda sobre o tempo de que dispõem para completar a sua própria tarefa. Disporão pelo menos de 10 a 15 anos, depois de eu ter partido, para trabalhar com os ajustes feitos na rede magnética da Terra. E vocês merecem. Livro 1, capítulo 4, parte 9. O meu sócio deseja oferecer claramente a seguinte informação, pois é evidente que há quem ainda não tenha compreendido a importância de tudo isso. Número 1. O seu milênio está chegando ao fim. Número 2. Várias vezes foi profetizado que isso seria o fim de toda a vida na Terra, ou seja, seria conveniente pôr um ponto final, pois a escola iria ser transformada no local neutro, a fim de receber outra que haveria de chegar. O tempo de preparação para essa nova escola seria de outros 1000 anos. Finalmente, depois disso, voltaria a fazer-se um novo alinhamento. Número 3. Tudo isso foi completamente alterado. Vocês não serão exterminados, não terão que passar novamente por guerras horríveis e transtornos planetários, que acabariam com a sua vida em 2001. Vocês ganharam o direito de ficar e de controlar por completo o seu próprio destino, até bem dentro do primeiro século do próximo milênio, 2100. Isto é algo que vocês fizeram por vocês mesmos, ao aumentar a vibração do planeta através da consciência do seu pensamento, durante os últimos 60 anos, na 11ª hora, como alguém disse. 4. Tal como foi descrito até agora nesses textos, muitos desencarnarão e voltarão com novos poderes. A transição para esta nova era de autodeterminação e poder também está cheia de mudanças. As coisas não continuarão a ser as mesmas para nenhum de vocês. Estas notícias deveriam facilitar a sua transformação. Agora já sabem o que está de fato se passando. Dispõem de mais capacidade para assumir o poder do que dispunham antes. Sintam-se em paz com essas coisas e acreditem em mim. Se não conseguirem ter paz durante esse tempo, então não se manterão na Terra. Os anos que se dedicam a trabalhar com o universo até o momento deveriam ter feito com que fossem mais sábios, assim como não se manterem tão agarrados às suas convicções ao ponto de não conseguirem aceitar a transformação universal. Meus caros, estes são os seus tempos. Tratem de os aceitar. Livro 1, capítulo 4, parte 10. Pergunta 5. Qual é o ponto essencial sobre o qual os indivíduos devem concentrar-se na sua vida cotidiana? Esta pergunta, assim como as duas seguintes, são extremamente significativas. Se querem saber por que vocês são tão sentimentais, é porque não só fizeram perguntas sobre o perigo, como também desejam de fato tornarem-se trabalhadores da luz ativos. Vindo de vocês, não se esperava menos. Considerem essa pergunta e as duas seguintes como um trio que devem usar em conjunto. A primeira destas 3 perguntas refere-se à sua saúde espiritual. A que se segue a esta refere-se ao seu trabalho com a humanidade. E a última diz respeito ao procedimento para realizar ambas as coisas.
Começarei por responder concretamente a primeira pergunta. Tende a afrontar o que está errado na sua vida cotidiana antes de poderem avançar para as coisas mais elevadas. Diariamente devem centrar-se fundamentalmente em recuperar a paz e o equilíbrio que supostamente deve acompanhar a sua iluminação. Para permitir que isso aconteça, a minha primeira advertência é: deixem de criar os seus próprios focos negativos. A sua vida está cheia de reações inconvenientes em relação ao que acontece aos outros seres humanos. Como poderão realizar as suas tarefas de trabalhadores da luz com os pensamentos voltados por essas emoções? Até ao momento neste livro, todos os meus ensinamentos visaram a alteração da sua programação através da aceitação dos seus novos implantes, capazes de operar esse saneamento mental. Percebem agora a correlação? A rede magnética está sendo calibrada para reforçar esta mudança e para vos dar mais poder para fazerem o que tem que fazer. Tudo isso faz parte das suas novas habilidades. Tem de se concentrar diariamente e não usar as teclas que durante todos esses anos permitiram que fossem tocadas na sua mente. Será que algum ser humano os insultou ou o fez sofrer? Será que alguma coisa não te correu bem? Alguém já te decepcionou? Consigam o controle sobre essas coisas dia após dia, pois podem prescindir de quase todas elas, mas só quando prescindirem perceberão que afinal não precisavam delas. Acreditem que se sentirão diferentes. A resposta à terceira pergunta deste grupo, pergunta 7, fornece um método, pois o objetivo é trazer paz às suas vidas de forma a poderem realizar o trabalho. Quando aprenderem a controlar a sua resposta às questões que antes produziam ansiedade, terão adquirido poder. Este poder eleva vocês a um lugar onde poderão repetir a boa resposta repetidamente. Finalmente também compreenderão que os acontecimentos que experimentaram e que aparentemente fogem ao seu controle passem a estar de fato sobre o seu mais completo controle. É essencial aprenderem a reconhecer esses episódios cotidianos à medida que vão ocorrendo, de modo a começarem a prescindir deles progressivamente. Também é importante aprenderem a reconhecer dentro de vocês a verdade sobre as consequências de terem lidado com todas essas ansiedades. Alguns humanos estão tão acostumados a viver nesse estado de espírito que ficarem sem eles causa-lhes ansiedade e inquietação. A paz é um estado natural e, no entanto, alguns humanos tendem a criar os seus próprios vórtices negativos e a deleitarem-se com eles, para que os outros lhe prestem atenção. Quando estiverem equilibrados, os seus guias poderão dispensar toda a atenção que desejem. Talvez esta não seja a resposta que esperavam, mas é a resposta oportuna. Perguntaram como limpar o interior do pote e eu respondi que, antes de poderem abrir o pote, têm de aprender a lidar com a tampa. Livro 1, capítulo 4, parte 11. Pergunta 6. Além de trabalhar sobre mim mesmo, o que posso fazer para que a minha atividade seja uma ajuda para a humanidade? Esta pergunta tem várias facetas. De momento, somente abordarei os aspectos essenciais. Para poderem ajudar a humanidade, tem de começar pela Terra. Muitos simplesmente não podem elevar o índice vibratório de iluminação do planeta sem previamente terem abordado a questão da Terra física. Só depois poderão concentrar-se nas questões espirituais da raça humana. A fraca associação que tem com a Terra, de que já falei, é demasiado crítica para permitir o seu próprio crescimento. Número 1. Físico. Por ordem de importância e como habitantes da Terra, tem de continuar a usar o seu conhecimento e ciência para travar o esgotamento dos importantes e autoequilibrados recursos da Terra. Este tema é muito vasto, mas o aspecto mais importante nesse momento é a atmosfera do planeta. Tratem de controlar a emissão de gases tóxicos para as altas camadas da atmosfera. Ainda não se perceberam de que, como isto é importante? Se não efetuam esse controle quanto antes, o clima mudará. Ora, esta mudança provocará alterações climáticas nas zonas onde se cultivam os alimentos para a população. Como resultado, muitos morrerão de fome
em lugares onde nunca suspeitaram que tal pudesse vir a acontecer. Isto é fundamental. Depois, tem de desembaraçar-se dos combustíveis produzidos artificialmente que soltam pequenas partículas voláteis. Estas são absolutamente as substâncias mais perigosas existentes sobre a Terra. Sirvam-se da sua ciência e desenvolvam um programa para neutralizar essas matérias letais. Se começarem agora, em 1999, receberão um portal de oportunidade científica que os recompensará com resultados. Deixem de usar essas matérias, seja qual for a sua utilidade. Enquanto raça de seres inteligentes, por que razão desenvolveram e fabricam grandes quantidades de um veneno que não podem controlar, apenas guardar? Comecem a utilizar as suas mentes iluminadas para reconhecer os dois importantes âmbitos inesgotáveis através dos quais podem obter energia para suas cidades. Número 1. Existe um calor ilimitado mesmo por baixo dos pés de cada ser humano que habita sobre a Terra. Ora, se já sabe que o calor é igual à energia, jamais deveriam ter necessidade de consumir, fosse o que fosse, para obter calor. Aprendam a obtê-lo e a controlá-lo. Número 2. Reconheçam a incrível e permanente energia gerada pelas marés sobre as suas costas. No fundo, não é aí que se localizam as cidades mais importantes? O universo proporcionou toneladas e toneladas de movimento de ida e de vinda, que só esperam por utilização. Já reconhecem os benefícios da energia hidroelétrica? É sua, é gratuita, limpa e dura para sempre. Dado que as nações da Terra já começaram a abordar esses problemas, podem observar o que irá acontecer. Primeiro, contribuirá para unir as culturas, o que é uma forma de promover a paz. A paz é um catalisador para o aumento da vibração de qualquer planeta. Convém que cada vez haja menos pensamentos dedicados a destruir os outros. A tolerância entre as nações é um ingrediente fundamental para dar início à iluminação. Tudo isto ajuda a anular a negatividade. Por conseguinte, este é o método de que atrás falei para o processo de transmutação. Para além disto, verão as suas economias de guerra transformarem-se em economias ambientais. Quanto mais humanos se envolverem de alguma forma com ajuda ao planeta, tantos maiores serão as recompensas em abundância para os trabalhadores. É isto que impulsiona a sua cultura, e eu, enquanto Cryon, conheço essas coisas, pois observei-as muitas vezes. Se pretende que nos próximos anos a sua nação lidere, tratem de inverter imediatamente os seus esforços enquanto podem, na direção de inventos e descobertas relacionadas com o meio ambiente. Se assim não for, estarão se vendo trabalhar para os outros. A sua ciência já está suficientemente madura para fazer descobertas importantes de caráter ecológico. Nós ajudaremos, mas são vocês que têm de dar o primeiro passo. Número 2. Espiritual. Reúnam-se e proporcionem energia de pensamento positivo para o planeta e para a raça humana. Muito do novo poder está oculto nesse processo, mas o procedimento tem que ser compreendido e posto em prática corretamente. Na nova energia, podem criar muito mais individualmente do que com a soma da totalidade. Por outras palavras, a energia combinada de um grupo de pessoas iluminadas, alinhadas, equilibradas e em contato com seus guias respectivos, cria um fator de poder cujo quociente é a terça parte do número de pessoas do grupo. Por exemplo, um grupo de 12 pessoas cria um fator 4. 12 dividido por 3 igual a 4. Como resultado, o fator será 12 elevado na 4, ou seja, 20.736. Como podem ver, um pequeno número de pessoas iluminadas pode criar a potência de um estádio cheio de pessoas bem intencionadas, mas não iluminadas. Isto é novo. Até agora nunca tinham tido à sua disposição esse tipo de poder. Têm, porém, de compreender como se procede. Com base em tudo isso, percebem agora como poucos podem afetar muitos? Livro 1, capítulo 4, parte 12. Pergunta 7. Pode dar um exercício que favoreça um melhor alinhamento para a recepção da informação? Não é por acaso que o procedimento utilizado para produzir um alinhamento
tendo em vista uma melhor recepção, seja idêntico ao procedimento utilizado para a transmissão da energia do pensamento. Na resposta anterior, disse como era importante compreender e pôr em prática corretamente esse processo. Trata-se de algo que não me canso de realçar. Isso será científico. Os resultados serão tão assombrosos que vocês procurarão constantemente por métodos mais refinados. O que lhes darei aqui são os princípios básicos. Mais à frente voltaremos a falar desse assunto. Essa resposta compõe-se de fato de duas partes. Parte 1 para um grupo, parte 2 para um indivíduo. Não se trata bem de um exercício físico, mas de um procedimento. Nenhum exercício físico lhes proporcionará algo parecido com o que se segue. Devo ressaltar que essas instruções são claras e concisas para ambos os procedimentos e que há muito mais para explicar com maior detalhe sobre cada passo a dar. Transmiti ao meu sócio informação sobre esse tema de forma que, se quiserem e se ele achar conveniente, poderá dar mais pormenores. Os ingredientes principais são: letra A, autopreparação. Letra B, comunicação com os guias, o ponto mais importante no novo poder. Letra C, recepção de informação e ou transmissão. Para um grupo, primeiro criem as condições para realizar esse trabalho, pois uma pessoa desequilibrada pode comprometer drasticamente todo o poder. Por isso, antes de começarem, ajudem quem estiver desequilibrado. Decidam qual o tema a ter como objetivo. Tentem que o tema e o objetivo sejam universalmente adequados. Devido ao forte poder que passam a dispor, a sua responsabilidade é enorme no que diz respeito a esse ponto. Concentre-se somente numa tarefa de cada vez. A dispersão por várias tarefas apenas diluirá o resultado. Não permitam que os maldizentes se aproximem sequer da sua reunião. Letra A, autopreparação. Número 1. Utilizem o que já sabem e compreendem sobre a orientação e a postura do corpo para se alinharem grupalmente. Esta informação não é nova e não foi alterada. Será útil uma orientação norte-sul ou leste-oeste, embora esse aspecto não seja fundamental. Por outras palavras, embora possam sentar-se uns em frente aos outros, tentem enquadrar-se como a rede magnética. Utilizem uma bússola. Assegurem-se de estar longe de qualquer interferência magnética. Número 2. Utilizem uma forte visualização para afastar todo tipo de pensamento que não seja de amor universal. Se algum dos membros do grupo se sentir desequilibrado, peça desculpa e saia. A sua presença somente iria afetar os esforços de conjunto. Número 3. Dediquem uns minutos à autoconsciência. Que cada elemento do grupo reconheça que é uma extensão de Deus, caminhando disfarçadamente sobre a terra. Visualize-se a si mesmo como a entidade que é. Ame-se a si mesmo. Compreenda o significado do Eu Sou. Número 4. Que cada um convoque a fonte do amor e se encha de paz. Ela tem que ajudar quando é invocada, pois é um direito seu. Veja o seu mestre favorito para que ele ajude a convocar o amor. Número 5. Visualize-se a si mesmo como uma extensão daqueles que o rodeiam. Conte quantos são e veja-os juntamente consigo como uma entidade completa. Veja o seu próprio rosto em cada um deles. Sinta o amor deles por você. Número 6. Permita-se que o ego se esvazie de si mesmo. Compreenda o ser temporal, a expressão daquilo que é agora, em comparação com o que é realmente quando não está na Terra. Livro 1, capítulo 4, parte 13. Comunicação com os guias. Número 1. Individualmente, reconheça verbalmente em voz alta a presença dos guias, mas de forma audível. Diga-lhes que os ama e respeita pelo trabalho que realizam com você. Sinta o seu amor, peça-lhes uma carícia, chore de alegria se sentir vontade, pois é natural e normal que tal aconteça. Esse passo é crítico, sem ele o seu trabalho será inútil. Reconheça o papel dos guias e não haverá nada que não possa criar. Eles são a sua passagem para o outro lado do véu. Não poderá comunicar-se a menos que compreenda isto. Os guias são a chave tanto para a recepção como para a transmissão de informação.
Vocês não podem comunicar com o universo sem a participação deles. Esta é, aliás, a sua única função. Como já foi dito antes, vocês trazem com vocês a plena entidade Deus, mas só podem entrar em contato com esse plano através dos guias. Não partam do princípio de que eles sabem tudo sobre o que vocês fazem. Os guias permanecem no plano astral e nunca se encontram na sua consciência cultural. Sejam sempre muito objetivos na explicação do que pretendem e tenham o cuidado de lhes fornecer somente a informação referente ao resultado do objetivo final, e não as instruções sobre de como atingi-los. Número 2. O coordenador do grupo, no comando das operações, explicará brevemente aos guias qual o projeto que pretendem abordar e qual o objetivo a atingir. Número 3. Juntos peçam aos guias que se unam aos elementos do grupo. 4. Permaneçam em silêncio e meditem. Deem tempo para que a transição ocorra. Visualizem quão poderosos se tornaram. C. Recepção de informação e ou transmissão. Neste ponto poderá conseguir uma transmissão, uma recepção ou ambas as coisas. Tudo pode acontecer. O que se segue, porém, diz respeito à transmissão, pois a recepção sempre ocorre até certo ponto. Número 1. Permitam que o coordenador do grupo descreva verbalmente e proporcione uma forte visualização da ação que tem por objetivo. Isso deveria consistir em ver a tarefa realizada, não como se realizará. Por outras palavras, durante os primeiros momentos do trabalho, vejam o resultado final como se já estivesse sido alcançado totalmente. 2. Com o auxílio do coordenador do grupo, façam uma verbalização em uníssono e em voz alta do resultado final. Não se trata de um pedido dirigido ao universo, é uma ação de pensamento cuja intenção é criar o resultado final. Tem de compreender que agora estão a criar e não a pedir. O coordenador do grupo pode ter preparado previamente o que tem de ser dito, para que a verbalização seja adequada e conveniente. Tenham muito cuidado no sentido de visualizar o que desejam, pois será isso o que acontecerá. Para começar, visualizem o seu planeta como estável, visualizem-no mergulhado na paz física, sem cataclismos externos que o afetem, em harmonia com as entidades que residem sobre e dentro dele. Visualizem e verbalizem o seu planeta como equilibrado.